Graça e paz, povo de Deus, estamos começando mais um Olaria Podcast. Nessa noite estamos inaugurando a série As Bases do Evangelho. E o tema de hoje é a fé, que é a primeira base do Evangelho. Gostaria de pedir encarecidamente a você que for entrando, para ir deixando o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, envie a sua pergunta, de onde você está falando. Nós vamos ler todos os comentários possíveis. O nosso convidado está aqui, daqui a pouco ele vai estar se apresentando para a gente. Então vamos estar fazendo uma oração, em seguida vamos estar apresentando o nosso convidado e já dando início ao podcast de hoje. Maravilhoso Deus, nos apresentamos, Senhor meu Deus, esse podcast nas suas mãos. Que através das respostas dadas aqui pelo evangelista Eric, a nossa vida seja edificada, nosso conhecimento seja aumentado e haja crescimento dentro de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então agora, nesse momento, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, o evangelista Eric. A paz do Senhor, irmão Eric. Se apresenta para o pessoal. Paz do Senhor, irmão. Me chamo Eric, para quem não me conhece aí. Sou da cidade de 1º de Maio, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério 1º de Maio, aqui junto com o pastor Everton Lopes. No momento, estou exercendo o cargo de evangelista e agradecer a Deus por essa oportunidade, de estar aqui, junto com o irmão Ângelo. Muito grato, muito gratificante. Que Deus nos abençoe nessa oportunidade. Bênção de Deus. Irmãos, o tema de hoje, você já sabe, é fé. Então, você que tem a sua Bíblia aí, seja ela em papel impresso, seja ela em dispositivos móveis, abra ela no texto mais coerente para nós falarmos sobre o assunto, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo os 3 primeiros versículos. 3 primeiros versículos de Hebreus, capítulo de número 11. Diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então, sem perca de tempo, irmão Eric, o texto ele é técnico ali em dizer ali o que é a fé, mas de acordo com as suas convicções, eu vou fazer a primeira pergunta: o que é a fé, evangelista? Vamos lá. Segundo a leitura do texto, ali, o que é a fé, o texto já é bem autoexplicativo, que é o firme fundamento das coisas que não se espera, a certeza daquelas coisas que não se vê. Mas uma forma mais prática para a gente entender o que é a fé, entre alguns outros significados, é a certeza de algo, a suprema convicção de algo, a certeza que a gente tem de alguma coisa, ou seja, a firmeza que você tem naquilo. Isso é a fé. E também a questão da fidelidade, você ter firmeza em alguma coisa e ter fidelidade naquela firmeza, ao ponto de você não voltar para trás daquele pensamento que você tem. Isso eu acredito que seja a fé. Interessante o irmão ter falado sobre essa questão da firmeza no posicionamento, Porque se eu creio, eu vou manter a minha convicção até o final. Se eu tenho fé, a minha perseverança naquilo que eu creio, na forma que eu creio, no jeito que eu creio, ela vai ser uma constante. Às vezes, lógico, no decorrer da caminhada, pode ser que ela dê uma balançada, pode ser
que às vezes ela caminha num ritmo mais lento, mas o meu rumo vai ser sempre aquele. É como se fosse uma direção, né, evangelista? É como se eu escolhesse ali o norte. Eu faço de meta de vida o norte. Então, automaticamente, eu vou caminhar naquela direção. Uma hora eu vou estar mais rápido, outra hora eu vou estar mais devagar, mas eu nunca vou deixar de caminhar para aquele sentido, porque aquele sentido foi o que eu escolhi para a minha vida. Faz ou não faz sentido, evangelista? Com certeza, exatamente. Até porque a palavra de Deus, ali, Deus diz mesmo, né? A minha alma não tem prazer naquele que recua. Ou seja, igual o irmão está falando, e às vezes vai chegar um período da nossa vida, às vezes algumas dificuldades da vida, algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida, e às vezes a nossa fé vai estar, não vai acabar, não vai parar 100%, mas às vezes vai ficar um pouquinho mais fraca do que em alguns momentos da nossa vida, porque tem momentos que parece que a nossa fé está explodindo, né? Só que vai ter alguns momentos que, na realidade, às vezes dá uma desanimada de alguma coisa, né? Só que o importante é até o fim, independente da circunstância, independente da situação que a gente se encontra ali, em qualquer momento da nossa vida, o principal é não voltar para trás, é sempre adiante, ainda que seja num passo mais lento, mas sempre avante. É verdade, que bênção. Mas então, para a gente entender um pouco mais, trazendo para o contexto da igreja, para que a igreja precisa de fé, evangelista? A igreja, quando se fala na igreja, né, a gente trazendo para o literal da igreja de Deus, da igreja de Cristo, a igreja somos nós. Ou seja, então é um conjunto de pessoas, uma assembleia, uma reunião de pessoas ali que se ajuntam, né, em nome de Jesus, e isso é a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, então, neste momento aí, por algum período, a fé se torna uma fé coletiva. Ou seja, onde a fé de muitos ali, daqueles que estão reunidos em nome de Jesus, a fé se ajunta de todos, certo? Então, é necessário que esta igreja que somos nós, tenhamos fé. Para quê? Para que possamos avançar no reino de Deus, para que possamos conquistar, né? E um ponto principal também importante é que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora imagina uma igreja que não agrada a Deus. Como que ficaria? Ou seja, então, para agradar a Deus, se a palavra de Deus diz que sem fé é impossível, então uma igreja que agrada a Deus, consequentemente, ela tem que ter fé, né? Tem que ter fé. E uma igreja reunida, ali muitos, um corpo de Cristo, né? Que todos juntos se tornando um corpo, né? Onde muitos têm as suas funções, cada função uma diferente da outra, mas em fé, reunida em um mesmo propósito, né? Onde então a igreja se reúne em fé, em um mesmo propósito, sem divisão, em unidade, em união. A gente lembra lá em Atos, no capítulo 12, onde Pedro foi preso, né? Foi encarcerado e a Bíblia diz que a igreja ali orava a Deus a favor de Pedro, né? Ou seja, então a igreja precisa de fé para quê? Para interceder, para ela ter força para interceder. Em primeiro lugar, para agradar a Deus. Em segundo lugar, assim, eu estou colocando nesses pontos, assim, nessa sequência aqui, mas os irmãos que estudam aí podem fazer outras sequências, né? Mas, em segundo lugar, para adquirir força, né? Para agradar a Deus, para avançar no reino de Deus e para que todos juntos possam alcançar aquele mesmo objetivo pelo qual começaram todos juntos. Certo, eu entendi. Então, a igreja, de acordo com aquilo que eu entendi, a igreja, para ser igreja, ela precisa de fé. Ela precisa acreditar. O que nós vemos hoje
Hoje nós vemos uma igreja de uma forma, como é que eu poderia dizer, um pouco deficiente das pernas, se é que eu posso colocar assim, uma igreja limitada. Ela avança muito pouco. Ela avança muito pouco no sentido de ser igreja. Quando eu digo a igreja avançar aqui, não estou dizendo de levantar 2, 3 filiais em um ano, eu não estou dizendo do número de batizados, eu não estou dizendo aqui de gráfico, eu estou dizendo da igreja seguir o ídolo de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura, salvação de almas, as obras que demonstram a salvação dos membros, que é ali o amor ao próximo, o cuidado com os órfãos e as viúvas. Nós vemos hoje uma igreja um pouco limitada nessa área. Por quê? Por causa da falta de fé. Que a palavra de Deus diz, eu não vou lembrar o versículo, mas se o amado lembrar o versículo aí, ela diz, aquele que crê em mim, como dizem as escrituras, de dentro dele fluirão rios de água. E rios de águas para quê? Para matar a sede dos necessitados. A palavra de Deus, ela é a água que mata a sede. Então, quando a gente crê em Jesus, quando a igreja leva a fé em Jesus como ponto principal da sua vida, a água tem que fluir, tem que haver salvação de almas, o bairro onde ela está estabelecida tem que ser alcançado com as boas obras. Então eu vejo o cenário da igreja atual como um cenário onde falta a fé. O irmão não concorda comigo? Com certeza. E lembrando também, fazendo uma junção dessa segunda pergunta com a primeira pergunta, o que é a fé? Então ali a gente aprendeu que a fé é uma firmeza, né? Uma certeza convicta, fidelidade. Agora imagina uma igreja que não tem firmeza. Imagina uma igreja que não tem fidelidade, né? Imagina uma igreja que acredita até um certo ponto só nas coisas. Pensa num sobrenatural. Para você, quando se fala de sobrenatural de Deus, né? Das coisas de Deus, das coisas celestiais, com o nosso entendimento, impossível a gente compreender. Certo? Então, é pela fé que a gente crê, né? Como diz Hebreus, capítulo 2, se eu não me engano, pela fé cremos que os mundos foram criados, né? Se a gente for entrar nessa questão aí, pelo nosso entendimento, os mundos, no nosso entendimento, às vezes a gente pensa, por que os mundos? Então, são mais de um mundo? Com certeza, mais de um mundo, mas como que a gente chega a essa compreensão? Pela fé. Quais são os mundos? O nosso mundo físico e o mundo invisível, que ali também fala que as coisas visíveis que a gente pode ver foram criadas a partir das coisas invisíveis, daquelas que a gente não vê. Então a igreja precisa, com certeza, de fé, e não de pouca, de muita fé. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu vou partir para a próxima pergunta, para a gente ter a continuidade. A próxima pergunta, evangelista, é mais voltada para o individual. Agora, por que eu, como indivíduo, preciso ter fé, evangelista? Primeiro, a gente precisa ter fé, né, para ter paz com Deus. Mas como que a gente tem paz com Deus? Quando a gente é justificado. Quando que a gente é justificado? Quando a gente tem fé. Porque a Bíblia diz que somos justificados pela fé. Então, tem fé, consequentemente, você vai ser justificado pela mesma. Sendo justificado pela mesma, vamos ter paz com Deus. E também entrar na graça de Deus. Como que a gente entra na graça de Deus? Pela fé. Ou seja, então, quando fala agora de uma fé individual, cada um tem a sua fé, cada um tem um nível de fé, e todo mundo precisa ter a sua fé. Então, de mim, por que eu preciso ter fé?
Primeiro, por essas coisas já foram ditas, citadas, né? E segundo, para me alcançar os milagres de Deus. Como que eu vou alcançar um milagre de Deus se eu não tenho fé, se eu não acredito? A gente vê alguns exemplos na Bíblia. Lembra daquela passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Há 12 anos ela padecia com o fluxo de sangue e ela, ali pela fé, Jesus estava passando, ela ouviu que Jesus estava passando, ela foi pela fé, olha o tamanho da fé da mulher. Ela falou, se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, do manto dele, eu já serei curada, pronto. Não preciso nem tocar nele. Se você quer tocar só na orla do manto, eu já serei curada. Ela falou, talvez eu seja curada. Não, ela falou, eu já serei. Se eu conseguir alcançar e tocar na orla do manto, eu já serei curada. Tanto é que ela foi, né, atravessou tudo aquilo ali, a dificuldade, imagina a dificuldade para ela chegar. É só pela fé para a gente avançar numa coisa como essa. Quando ela chegou e tocou, aí Jesus e parou a multidão também. Você vê que a sua fé pode parar Jesus, pode captar a atenção de Jesus para você, e a sua fé tem o poder também de parar uma multidão. Aí Jesus ali parou, e Jesus perguntando, quem me tocou? Aí os discípulos e alguns outros ali, mas mestre, Senhor, todo mundo está te apertando, e o Senhor pergunta quem tocou, Jesus, não. Estou perguntando quem me apertou, estou falando quem me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Ou seja, outro ponto, a sua fé pode arrancar o poder de Deus. Amém? Às vezes Deus está lá e não está nem pensando em te abençoar, mas pela fé você pode arrancar o poder de Deus a seu favor. E Jesus, quem me tocou? Quando a mulher se apresentou, né, Jesus falou assim, filha, vá em paz, a tua fé te salvou, né? Ou seja, ela foi para ser curada, só que a fé, quando a gente usa a nossa fé de uma forma correta, de uma forma bíblica, daquela forma que a gente tem a compreensão da fé, além da gente receber aquilo que a gente foi em busca, a gente recebe até algo maior. Ela foi simplesmente pela fé, só para ser curada. Jesus fala, a tua fé, além de te curar, ela te salvou. Amém? Tanto é que a palavra de Deus diz também que pela graça somos salvos, mediante a fé. Somos salvos pela graça, mas por intermédio da fé. Então, por isso que eu devo ter fé. Aleluia, louvado seja Deus. Evangelista Eric, tem como você repetir só a última parte aí pra gente, porque ele deu uma travada. Vamos repetir. Da parte da mulher, do fluxo de sangue. Parece que está dando uma travadinha na imagem. Aí, eu acho que agora vai dar uma melhorada. Tenta falar agora. Tá ok agora? Tá ok? Consegue me ouvir bem aí? Consigo, às vezes dá uma travadinha, mas estou te ouvindo. Tranquilo. Então, recapitulando aqui, nós já respondemos o que é fé, já respondemos por que a igreja precisa de fé, acabamos de responder por que eu, como indivíduo, preciso ter fé. Então, vamos para a próxima pergunta. Já que é necessário a igreja ter fé, já que é necessário eu, como indivíduo, ter a minha fé individual, como eu consigo essa fé, evangelista? Amém. Tá dando uma travadinha, tá conseguindo me ouvir? Espera só um pouquinho, evangelista, espera só um pouquinho. Eu vou repetir a pergunta porque deu uma queda na internet aqui. A pergunta é: como eu consigo essa fé? Tá ok. Tá conseguindo me ouvir perfeitamente?
Voltando aqui agora. Me ouve, evangelista Eric? Agora tá perfeito. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo. Deu uma queda boa na internet aqui. Vamos lá. Como eu consigo essa fé? Já que a igreja precisa de fé, eu como indivíduo preciso de fé. Nós já sabemos o que é a fé. Como eu consigo essa fé, evangelista? Bom, segundo a palavra de Deus, ali diz que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, primeiramente, para a gente conseguir essa fé, lembrando que essa fé quem nos dá é Deus, né? Porque Hebreus capítulo 12, se eu não me engano, fala olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, então o autor da nossa fé é Jesus. Por intermédio dele, só ele que pode gerar em nós essa fé. Segundo, essa fé também pode ser alimentada, acrescentada, ouvindo a palavra de Deus. Todas as vezes que paramos para ouvir a palavra de Deus, automaticamente a nossa fé está crescendo cada vez mais. Como, por exemplo, nesse podcast aqui a gente está falando, está tratando das coisas de Deus. Automaticamente é uma evolução para a nossa fé. Os irmãos que estão assistindo agora ao vivo, os que irão assistir depois, estarão acrescentando a sua fé, não somente nesse podcast, mas tudo aquilo que se refere à palavra de Deus, que é frutífero para o nosso espírito, automaticamente acrescentando a nossa fé. Então, a fé, Jesus Cristo é o autor da nossa fé. Segundo, ouvir a palavra de Deus. Terceiro, meditação na palavra de Deus. Quarto, oração constante a Deus. E quando fala de oração, né, não é aquela oração repetida. A gente pode até usar um exercício para a nossa fé, de repente, né, em algum momento alguém fala assim, nossa, mas eu não consigo ter fé, como que eu faço para talvez até acrescentar minha fé na questão de orar, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de se comunicar com Deus, né? A pessoa vai orar ali, às vezes perde alguém, não consegue orar, ou às vezes quando vai orar com Deus até mesmo sozinha, a pessoa às vezes fala baixinho, não fala nada, mas, ou seja, o que é oração? É um diálogo, uma conversa com Deus. Da mesma forma que eu estou conversando com o senhor aqui, é a forma que a gente conversa com Deus, lógico, com muita reverência, né? Que a gente está conversando com o Senhor Todo-Poderoso, mas é conversar com Deus, e o exercício para a gente aumentar, acrescentar nossa fé, adquirir mais fé, é sentar, de repente, um exemplo, sentar na cadeira, e ele começar a conversar com Deus em voz alta, em voz audível, explicar para Deus a situação, de repente alguém ouvindo isso, ouvir uma coisa dessa, vai falar, mas tá doido? O que está acontecendo? Tá falando sozinho? Não, não estou falando sozinho. Estou falando com Deus, amém? E a partir disso aí... Espera só um pouquinho, evangelista. Evangelista, espera só um pouquinho. Eu vou silenciar meu microfone aqui. O irmão pode dar continuidade. Eu vou desligar um aparelho ali que eu creio que ele está sugando um pouco da internet aqui. Mas o irmão vai falando o que eu estou ouvindo aqui. O irmão vai falando com o pessoal aqui. É rapidinho. Vai falando. Tá ok. Então, voltando para a questão da fé, na oração, né? Adquirindo fé, aumentando a fé, é você ir conversando com Deus em uma voz audível, em uma voz falando com Deus, né? A todo momento, tudo que você for fazer, apresentar a Deus, até mesmo as coisas mais simples que você for fazer, apresente a Deus. Automaticamente chegará um ponto, você vai ser levado a um nível que a sua fé vai estar tão alimentada que você vai falar, nossa, agora se cumpriu aquele versículo na minha Bíblia. O justo viverá pela fé, ou vive pela fé. Amém?
Amém. Eu não consegui escutar essa última parte, varão. E aqui em casa está todos os aparelhos desligados. Tem como se repetir só essa última parte? Está travando bastante. Repete a última parte, que a última Tá. parte ó, já caiu de novo. Peraí que eu vou remover um aqui. Saiu, agora voltou. Tá me ouvindo perfeito aí? Amém? Amém. Tem o modo não perturbe no celular. Ativar ele tem um símbolozinho, não perturbe aí? Benção, O áudio está bem baixo. aí, consegue me ouvir agora? Consigo, porém o áudio está baixo. Evangelista Eric, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Isso. O irmão consegue ativar o modo não perturbe aí do celular? Pronto? Pronto? Isso, vamos ver se Pronto. está melhorado agora. Então vamos repetir a quarta pergunta, porque a quarta pergunta ficou bem prejudicada. Deu bastante queda na internet. Então vamos repetir, se não for ruim para o irmão, repete para a gente como a questão de como a gente consegue a fé necessária para estar seguindo a Cristo. Tá. E repetindo então do começo a pergunta: como Isso. ter fé? Né? Lembrando que, não sei se essa parte deu para ouvir, mas vamos recapitular. O autor da nossa fé é Jesus, certo? A gente, por intermédio nosso, por si só, a gente não consegue fé. É ele quem gera fé em nós, Jesus. Segundo, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, então, o primeiro ponto, quer ter fé, quer aumentar a fé, quer acrescentar a fé, ouvir a palavra de Deus, né? Segundo, meditação na Bíblia, meditar na palavra de Deus. Terceiro, dialogar com Deus, em voz audível até. Às vezes alguém vai ver uma cena dessa e vai falar: nossa, mas tá doido, tá falando sozinho? Com quem será que tá falando? Não, não tá doido. Estamos falando com Deus, né? E a partir daí, a gente vai acrescentando a nossa fé. Imagina, tudo que você for fazer, qualquer coisa da sua vida, por mais simples que seja, quando você vai comunicar com Deus, deposita aos pés de Jesus, né? Coloca a situação ali para Deus, fala: Senhor, me ajuda nessa questão aqui, por mais simples que seja, a todo momento, qualquer situação da nossa vida, a nossa fé automaticamente vai sendo acrescentada. E quarto ponto, a fé. Como que a gente consegue a fé também? Através de provações. Não é bom, não é gostoso os sofrimentos da vida, né, as provações da vida. Mas pensa comigo, o irmão sabe até muito melhor do que eu, as pessoas que estão vindo também sabem melhor que eu. Naquele momento da nossa vida que está tudo bem, tudo perfeito, tudo mil maravilhas, amém? Tá ouvindo? Evangelista Tá conseguindo me ouvir? travou.
Barão, tô te ouvindo agora. Amém. Aí. Tá travando Teve uma hora que bastante, sua né? imagem travou e não. É, travou bastante e não deu pra, pra voltar, mas acho que agora vai sair bem. Pode continuar. Então, voltando, pensa aquele momento da nossa vida que está tudo perfeito, tudo mil maravilhas, né? Tá tudo no seu devido lugar. Nesse momento, acredito que muitos, se não todos nós, neste momento a gente não utiliza a nossa fé, porque está tudo bem, você vai utilizar a sua fé como? Mas pensa naquele momento em que as coisas começam a dar errado, onde começam a vir as provações da vida, é nesse momento que a gente coloca em prática a nossa fé. O irmão concorda comigo? Como o irmão estava dizendo, a fé, ela, como que eu posso dizer? A fé é a corda que nos tira do poço. Se é que eu posso usar essa ilustração. É, quando a gente se encontra num momento de desespero, o ser humano ele é muito instintivo nessa área. Quando a gente se encontra num momento de desespero, a gente tende a buscar algo que nos traz esperança. E algumas pessoas se agarram em coisas que às vezes são irrelevantes ou que não vão ajudar em nada. Como a pessoa que o poço e se ela vai cair dentro do poço de novo. Agora, a fé em Cristo é a corda firme que te tira do fundo do poço. É a única coisa que o ser humano pode se agarrar que é firme o suficiente para resgatar ele daquele buraco escuro, daquele poço. Será que eu posso colocar dessa maneira, evangelista Eric? Será que esse é o entendimento correto da fé? Sim, exatamente. O áudio está um pouquinho baixo aí, a sua voz está um pouquinho baixo. Será que é aqui no meu microfone ou é aí? Espera aí, deixa eu fazer o seguinte, então. Eu acho que eu vou deixar meu microfone está no modo automático aqui. Aí, consegue me ouvir bem agora? Ainda está um pouquinho baixo, mas eu consigo te ouvir. Aí, agora ficou melhor? Isso, está melhor. Isso, eu tirei do modo automático agora, tá no modo manual, que às vezes perde um pouco o ganho de volume. Mas o irmão conseguiu ouvir meu raciocínio. Consegui ouvir perfeitamente. Que bênção, então. Então, recapitulando, para você que está entrando aí, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Se quiser deixar o seu comentário aí, deixar a sua saudação, deixar também a sua dúvida. Nós estamos falando sobre as bases do Evangelho e hoje começamos a falar sobre o primeiro ponto, que é a fé. Não será necessariamente na ordem. As quatro bases da fé do Evangelho são a fé, o arrependimento, o batismo e o revestimento do Espírito Santo. Os assuntos não serão trazidos necessariamente nessa ordem, mas eu achei melhor começar pela fé, porque a fé, sem dúvida nenhuma, é o ponto principal do cristianismo. Não tem como você ser cristão se não tiver a fé em Cristo Jesus. Então, o evangelista respondeu aqui sobre o que é a fé, depois ele respondeu para que a igreja, como um todo, precisa de fé, depois Irmão, um respondeu segundinho só. em seguida, falamos sobre como conseguir fé. E após a quinta pergunta, eu creio que dá para trazer um resumo breve, não dá, evangelista? A voz
está cortando bastante, mas você consegue me ouvir? Consigo sim, o irmão está me ouvindo bem? A sua voz, a todo momento, ela está cortando, está picando. Ficando a voz, rapaz. O irmão conseguiu entender, depois da quinta pergunta, é possível a gente trazer um resumo? Evangelista, está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas a voz ainda cortando, picando. Deixa eu dar mais uma mexida aqui. Rapaz. Aí. Deixa aqui. Está me ouvindo agora? Isso, agora perfeito. Perfeito. Vai ter que deixar no automático mesmo, que acho que é o melhor modo. Evangelista, Isso, sim. vamos para a quinta pergunta. A quinta pergunta diz assim: é possível a fé e a razão andarem juntas? Eu acredito que sim. Às vezes, vai ter alguns questionamentos, né? De repente a pessoa, não estou falando que eu sou o certo, que eu sou o correto. Cada um tem o seu pensamento, só que o que importa é a verdade, né? O dono da verdade é Deus. Mas pode ter algum questionamento dizendo que a fé e a razão não podem caminhar junto, porque a fé é uma coisa e a razão é outra. Sim, são coisas distintas, coisas diferentes. Então, ou você usa a fé ou você usa a razão, né? Só que eu acredito que sim, os dois podem caminhar junto. E apesar que alguém diga que usando os dois juntos, um pode anular o outro, ou a fé anula a razão, ou a sua razão anula a fé. Mas no meu ponto de vista aqui, no meu entendimento, acredito que não só pode, mas na medida certa, a fé e a razão devem caminhar junto. Interessante dizer para os ouvintes que a fé do cristão ela não é uma fé ilógica. A nossa fé ela tem uma lógica e ela tem uma razão. Qual é a razão da nossa fé? Jesus. E qual é a lógica de Jesus? Tudo que é relatado sobre ele nos evangelhos. Os evangelhos não são para nós um livro histórico. Os evangelhos não são para nós como que eu posso dizer, uma literatura abstrata. O evangelho para nós são documentos reais que comprovam a vida e a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que para a gente a fé e a razão andam juntas. Por quê? Porque a razão da nossa fé é Jesus Cristo. E a lógica de Jesus Cristo são as Sagradas Escrituras. Por quê? Moisés, nos seus livros, já dava um pano de fundo do que seria a salvação. Depois vieram os profetas que pincelaram de novo e já começaram a anunciar a vinda do Messias. Os salmos já cantavam sobre ele. E em seguida os profetas menores anunciavam um novo tempo de paz e de boas novas. Em seguida veio o evangelho e com o evangelho o nascimento de Cristo. Então, essa é a razão da nossa fé. A razão da nossa fé é Jesus Cristo, que nos salvou e nos deu uma nova oportunidade de vida. Nós vivíamos perdidos no lamaçal do pecado, numa vida miserável. Jesus veio e nos resgatou. Isso é um fato. Quem olha para a nossa vida, como éramos antes e como somos agora, consegue entender bem do que eu estou falando. Quem teve a vida transformada por Jesus, consegue entender do que eu estou falando. Então, nós caminhamos em cima disso. A transformação da nossa vida não foi algo de mero acaso, algo de mera coincidência, porque se fosse assim, todo mundo conseguiria mudar de vida. É ou não é verdade, evangelista? Quantas pessoas você Sim, conhece que ainda estão perdidas nas drogas? Quantas pessoas você, ouvinte, conhece que ainda estão perdidos no vício, no álcool, no cigarro, na imoralidade, e não conseguem se libertar? E nós, outrora, nos víamos assim. Mas pelas mãos de Jesus e por aceitar essa fé, hoje nós somos pessoas diferentes.
E isso para a gente é totalmente racional, porque também não foi algo assim, ó, do dia para a noite, não foi algo espontâneo. Foi algo que teve um processo ali. Nós aceitamos essa fé em Cristo Jesus, nos arrependemos do nosso pecado. Não posso falar muito aqui, senão eu dou spoiler dos próximos capítulos. Mas foi processo, em cima de processo, até chegar ao ponto que nós chegamos. Você ouvinte que nos ouve aí, se teve a vida transformada por Jesus também, e consegue entender que para a gente a fé e a razão caminham juntas, deixe aí nos comentários o que você pensa. Quer dar continuidade nessa linha de pensamento, evangelista? Sim, importante a gente lembrar, né, que como na primeira pergunta a gente aprendeu o que que é fé, agora quando fala se é possível a fé andar junto com a razão, o que que é razão, né? Para a gente compreender melhor se pode ou não pode. Razão simplesmente é o ato de raciocinar, de pensar, é o ato do entendimento, né? Ou seja, então, até mesmo Paulo diz, né, em Romanos capítulo 12, que rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que é o vosso culto racional, né? Ou seja, então, em um culto, o que Paulo está sugerindo? O que tem que acontecer? Você tem que entrar no culto, você, quando vai ler a palavra de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, ou seja, você tem que entrar em um entendimento. Porque pensa, você ouvir a palavra de Deus, só que se você não entender nada, que benefício que teve para você, né? Você não compreendeu, você não entendeu nada. É a mesma coisa ele falando do dom de falar em línguas, né? Falar em mistério. Ele fala que aquele que ora em língua, que fala em mistério na igreja, ou seja, é para edificação daquele mesmo que está falando, né? Ou seja, então ele fala, vocês que querem falar em línguas, querem orar em línguas, peçam também o dom de interpretação, para que possam interpretar. Porque se você está falando em mistérios ali e a outra pessoa não tem o dom de interpretação, ela não está entendendo nada. Ou seja, então ele fala, então é importantíssimo, é necessário que você entre em raciocínio com as coisas. Depois ele fala assim, ele continua dizendo assim, ó, não sede não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E outro ponto para finalizar essa questão é que pensa uma fé que você não entende. Por que que eu tenho fé? Não sei. Em quem que você crê? Em quem que você acredita? Você tem fé em quem? Não sei. Mas de onde vem essa fé? Não sei. Qual é a base dessa fé? Também não sei. Entendeu? Daí fica uma fé, igual o irmão já falou no começo aí, dessa pergunta, que daí fica uma fé sem lógica, né? Então é importantíssimo a fé caminhar junto com a razão, para você ter uma fé, para não ter aquela fé louca, ou seja, tem aquela pessoa que não coloca a razão junto com a fé, acha que é só a fé e a razão fica para trás, aí tudo que dá na cabeça, sentiu no coração, sentiu vontade, qualquer coisa que seja, a pessoa vai e faz, aí quebra a cara. O que que acontece? Isso aí foi a fé? Foi uma fé sábia? Não, porque a gente sim, a gente age pela fé, né? A Bíblia nos instrui a gente a viver pela fé, andar pela fé, tudo pela fé. Só que tem que ter uma razão por aquilo que você está fazendo. Dá só o último exemplo para a gente finalizar. Imagina, né, você dentro de um lugar, dentro de uma casa, ou qualquer lugar que seja, e este lugar começa a pegar fogo ali, e você está lá dentro, né, e tem porta para você sair, só que está em chamas ali, né, você indo para abrir a porta para sair daquele incêndio, aparece um bombeiro ali, e ele fala para você, não sai, fica onde você está, porque eu vou te tirar daí, né?
Neste momento, imagino eu o que eu faria, ouvindo ele ali em desespero, pegando fogo tudo, a vontade era de sair, mas se ele falou, não sai, não sai, não sai, fique, lógico, com certeza, eu não vou sair, eu vou obedecer o comando dele. Por quê? Porque entra a minha fé e junto a minha razão. Qual que é a fé? A minha fé entra na questão de que eu vou sair dessa. Em nome de Jesus, eu vou sair. E a razão entra quando? A razão entra nesse ponto de que ele é um profissional, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele falou para mim ficar, eu vou ficar. Neste momento, eu usei a minha fé com inteligência, com sabedoria, acreditando em um profissional. Amém? Não sei se o irmão conseguiu entender. Só para a gente dar a última pincelada, a fé no sobrenatural também, usando a razão. Lucas capítulo 5, Pedro já tinha pescado a noite inteira, não pegou nada, ouviu Jesus pregando de cima do próprio barco, e de repente Jesus fala para ele, vamos pescar? Lança a rede de novo, só que lança para aquele lado agora. Pedro era um pescador, Pedro era um profissional naquilo que ele fazia, mas ele sentiu confiança nas palavras de Jesus e ele fala, olha, eu trabalhei a noite inteira, não consegui pegar nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. O que aconteceu? Encheu tanto a rede de peixe que os seus amigos tiveram que ajudar e quase que os barcos afundam. Mas a razão dele estava baseada no quê? Nas palavras de Jesus. Ouviu Jesus pregar, ouviu que Jesus transmitia algo diferente daquilo que ele já estava acostumado a ouvir, decidiu confiar e lançou a rede. A razão baseada nas palavras de Jesus trouxe para ele o milagre. Então, isso é o uso da razão na nossa fé. Nem sempre a razão vai ser a mesma, mas a fé, ela é única. A fé no Filho de Deus. Amém? Amém. É a mesma coisa na questão do jejum, né? A pessoa que vai fazer um jejum, ela faz um jejum pela fé. Só que se não tiver razão, você não sabe o porquê que você está jejuando, de que vai valer, qual que é o propósito, qual que é a razão disso. Ou seja, então você jejua pela fé, mas com um entendimento de algo. O porquê que você está jejuando, né? Exatamente. Então, vamos lá. Rapidamente, aqui nós aprendemos que o que é a fé, para que precisamos da fé, a igreja, para que o indivíduo precisa ter fé, como conseguir essa fé, a relação entre a fé e a razão e quais são as razões que andam junto com a fé. E agora, uma pergunta aí, um pouco de combate. Qual o maior inimigo da fé, evangelista? O maior inimigo da fé é, entre alguns, a dúvida, né? Eu falo, o maior inimigo da fé é a dúvida, por quê? Porque Tiago, ali no capítulo 1, no verso 6, se eu não estou enganado, ele fala assim, peçam com fé, vai fazer as coisas, façam com fé, não duvidando. Por quê? Porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levado pelo vento e vai para lá e vem para cá. Ou seja, então a dúvida, eu acredito que seja o maior inimigo da fé. Ou seja, a dúvida, ela anula a fé. Ou melhor, a pessoa que tem dúvida, ela tem uma grande dificuldade de ter fé, de acreditar em uma coisa. Por quê? Porque a dúvida dentro de si fala maior do que a fé que deveria ter, né? Exatamente. Dúvida. Eu acho que o maior de todos os inimigos da fé é a incredulidade. Incredulidade. Dá para a gente usar a passagem do pai que tinha um filho lunático, né? Ele conversa com os discípulos não conseguem expulsar aquele espírito maligno da vida daquele jovem. E aí ele encontra com Jesus, né? Jesus desce do monte
e aquele homem conta toda a história, e aí ele fala para Jesus, ó, se o senhor pode fazer alguma coisa, faz, ajuda o meu filho. E aí ele diz, olha, se você puder crer, tudo é possível àquele que crê. Então, automaticamente, se eu não creio, aquilo que poderia ser possível para mim acaba se tornando impossível. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis, mas ele trabalha à medida da nossa crença. Às vezes Jesus tem um leque de coisas para nos entregar, uma infinidade de portas para abrir, é, 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 muita coisa para mudar na nossa vida, mas eu não creio, nunca vai acontecer. Tanto é que aquele senhor fala, olha, eu até acredito, mas me ajuda. Ele foi sincero, né? Ele foi sincero, me ajuda na minha incredulidade. Quantas pessoas hoje que não conseguem sair de uma depressão, não conseguem sair de uma síndrome do pânico, de uma crise de ansiedade, porque acredita que aquilo ali é um fardo que ele tem que levar para o resto da vida. O resto da vida. Quantas pessoas estão presas em cadeias invisíveis, porque definiram, eu acho que eu nasci para viver assim e eu vou morrer dessa maneira. Então, nunca vai acontecer. Por quê? Porque por causa da incredulidade. A incredulidade ela é um mecanismo que ela anula o poder de Deus de modo automático. Deus pode fazer independente de eu crer ou não? Há situações? Há situações. Mas nas maioria das vezes ele não realiza porque eu não creio. Eu não tenho fé para receber aquilo. Tanto é que algumas palavras de Jesus vai dizer que tem pessoas que não alcançaram o que tinham que alcançar porque não tiveram fé para alcançar aquilo ali. É ou não é verdade, evangelista? Pode complementar. Acho que um maior sinônimo, né, da incredulidade, igual o irmão está falando aí, da dúvida, é aquela palavrinha, será? Toda vez que aparece essa palavrinha será, automaticamente essa palavrinha está anulando a fé, está dando espaço para quê? Para dúvida. Quando fala será, eu tenho dúvida de algo, né? Tem gente até que quer trazer como um sinal de humildade, né? Quer trazer a incredulidade como um sinal de humildade, né? Às vezes Deus usa tantas pessoas para falar para ele, falar, olha, eu vou te dar, olha, eu vou te dar, e a pessoa ainda até usa aquela velha frase, ah, quem sou eu, né? Quem sou eu para receber? Ah, quem sou eu para ter isso? Quem sou eu para ter aquilo? Quem sou eu para ser assim? Quem sou eu para ser assado? Bom, você é alguém que Deus escolheu para fazer uma obra através da sua vida. Se Deus está falando que vai te dar, que você vai ter, que você vai chegar, aceita a soberania de Deus e seja feliz, meu irmão, receba a bênção. O quem sou eu é a incredulidade disfarçada. O será é a dúvida que te impossibilita de receber, às vezes, grandes coisas que Deus tem para entregar. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que vão assistir essa live e tem uma dúvida muito grande no coração. E às vezes essa dúvida já está impedindo, não vai ser algo futuro. Às vezes essa dúvida, essa incredulidade que você tem aí guardado no seu coração é algo que está impedindo. Quem sabe a sua vida profissional de ir para frente. Às vezes você tem a capacidade física, tem a capacidade mental, intelectual para ser um ótimo funcionário, um ótimo profissional naquilo que você faz, um ótimo até gestor do seu trabalho aí, e você não recebe por causa da bendita dúvida, por causa da tal da incredulidade. Às vezes a sua relação, o seu relacionamento está numa fase complicada. Por quê? Porque você acredita que ele nasceu para dar errado. E às vezes Jesus está dizendo, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar os seus filhos, quero abençoar o seu casamento, eu quero te prosperar financeiramente, eu quero abrir portas para você que você ainda não conhece. E às vezes você está dizendo, não, mas eu acho que a minha vida é para ser desse jeito, eu acho que eu nasci para ser dessa maneira. Eu vou ter que te dar a resposta. Infelizmente, vai continuar da maneira que está. Enquanto você não crê nas promessas de Deus, quando você não crê que Jesus é poderoso para mudar esse quadro,
Quando você não entregar o controle de tudo, porque também tem essa questão, o evangelista. Tem pessoas que creem que Deus é poderoso para tocar em uma parte das suas vidas, e na outra ele diz, não, aqui eu administro. Às vezes você crê que Deus é poderoso para tocar nas suas finanças, e na sua área sentimental você fala, não, Senhor, deixa que aqui eu cuido, porque eu sei cuidar. Deus, ele é educado. Deus, ele não vai interferir se você não quiser que ele interfira. Agora, a partir do momento que eu abro o coração e falo, não, Jesus, faz do seu jeito, porque até aqui eu lutei, quebrei a cara, aí ele começa a agir, é ou não é verdade? Exatamente. Que bênção. Então, nós E aprendemos lembrando, agora... irmão, Pode falar. pode só fazer uma complementaçãozinha aqui? Pode, não, à vontade. Deve. O senhor falando aí dessas pessoas, né? Que às vezes fica, mas será que eu mereço isso? Quem sou eu para receber isso de Deus? Será que Deus faz mesmo? Com certeza, Deus não só faz, Deus já fez tudo por nós. Ou seja, que nem a Bíblia diz, que Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 3, fala assim, ó, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes, nos lugares celestiais. Ou seja, então a nossa fé, ela é nada mais do que uma chave que vai abrir as portas do céu para que a gente possa receber aquilo que já é nosso, que já foi feito, né? Para nós por Deus. Mesma coisa ali, Jesus ensinando os discípulos a orar, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, o pão já é nosso, até o de amanhã já é nosso. Então ele está falando assim, em outras palavras, na oração, antecipa o nosso pão que já é nosso, de amanhã já é nosso, antecipa. E final da palavra aqui é que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né? Ou seja, então, temos parte em tudo aquilo que Deus tem e temos parte também em tudo aquilo que Jesus tem, mas pela fé. Lógico, não é de qualquer maneira que você já vai sair recebendo tudo. É segundo a fé você recebe e em obediência com a palavra de Deus. Que bênção, que maravilha. Agora o papo tá ficando gostoso, que a internet agora tá colaborando, né? Eu acho que eu vou mudar essa live por horário das 9 horas, que eu acho que é o horário que a internet está melhor, rapaz. Eu tô pensando nisso aí. Nós vamos ter que ir para a última pergunta agora. A última pergunta aqui, ela é interessante da gente se fazer. Depois de tudo que a gente aprendeu, o evangelista, eu posso questionar a Deus a respeito das coisas que eu não entendo? Mas esse questionar no sentido de perguntar a Deus, ou questionar no sentido de, o senhor não deveria ter feito isso? Que tem dois sentidos, né? Tipo aquele questionar, fazer um questionamento, fazer uma pergunta, porque eu estou em dúvida de algo, eu quero esclarecer essa dúvida com Deus. Ou naquele sentido de, um exemplo, o irmão aí, nossa, irmão, por que você fez isso? No sentido de, você não deveria ter feito. Isso, é nos dois sentidos, Varão. Nos dois sentidos? Era só no primeiro gancho, né? No gancho da curiosidade, mas já que o irmão me lembrou do outro, já pode falar a respeito das duas partes aí, que vai ser interessante. Explicar as duas partes aí bem detalhada para os ouvintes que vão entrar. Tá. O primeiro sentido, então, de esclarecer algo com Deus, uma dúvida que você tem daquilo, eu não entendi, eu quero entender, eu preciso entender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou questionar a Deus no sentido de perguntar a Deus. Deve, com certeza. Com certeza deve. Tanto é que a Bíblia diz, Isaías, capítulo 1, verso 8, se eu não estou enganado, Deus fala assim, vinde e arrazoemos. Ou seja, Deus está falando, vem e vamos esclarecer, vamos conversar, vamos colocar, né, as coisas na mesa, vamos desvendar esse negócio. E outra coisa também ali, né, naquela parábola do semeador, onde Jesus termina de contar aquela parábola ali, tá? Aí depois de contar, os discípulos chegam até Jesus, fala assim, mestre,
explica-nos essa parábola. Não entendemos nada. E o que Jesus faz? Jesus fala assim, ó, para vocês eu vou explicar. Vocês não entenderam? Eu vou explicar. Mas para eles eu já falei em parábolas daquele jeito, para que eles vendo não vejam, né? Ouvindo não ouçam. Então, propósito de Jesus, eu falei daquele jeito para eles não entenderem mesmo. Só que vocês também não entenderam. Então vocês veem perguntar e Jesus começou a explicar o sentido da parábola. Ó, o semeador é esse, né? Aquele primeiro solo é esse, Jesus explicou tudo para eles. Então, nessa questão de perguntar a Deus sempre, sempre. Por quê? Sempre eu devo questionar Deus nesse sentido de perguntar, porque Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, às vezes, eu vou fazer uma pergunta para o Senhor, muitas coisas, muito mais do que eu, com certeza, o Senhor sabe me responder, só que muitas coisas o Senhor também não sabe responder, né? E assim vice-versa. Mas com Deus não tem esse negócio, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o dono da sabedoria. Então, pergunte para Deus, quer saber? Pergunte para Ele. Tanto é que, se eu não me engano, Tiago fala assim, ó, quem não tem sabedoria, peça o dono da sabedoria, porque Ele dá. Então, pergunte, tem dúvida? Pergunte para Deus. Deus esclarecerá. Interessante para a gente fechar essa primeira parte aí dessa questão da curiosidade. Eu não vou lembrar o versículo de cabeça. Eu sou muito ruim para decorar onde está escrito. Mas eu consigo decorar as frases. E acho que é a máxima de Jesus a respeito desse assunto. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, Isaías 33:3. Isso, Isaías 33:3. Ou Jeremias, quer dizer, perdão, Jeremias. Jeremias 33:3, é isso aí mesmo, Jeremias 33:3. Senhor, eu queria entender mais o mundo espiritual. Vai para madrugada, vai clamar, fala, Senhor, eu queria entender o mundo espiritual, eu queria entender o mundo espiritual, eu queria entender o mundo espiritual. E persiste nisso, uma hora esse leque vai se abrir para você e você vai entender o que é o mundo espiritual. Senhor, eu queria entender mais a tua palavra. Medita na palavra e vai orando. Deus vai mostrar para você. Então, nessa questão da curiosidade a respeito do reino, que todo mundo tem, todos nós temos. Eu tenho até hoje curiosidade em algumas áreas, tem áreas que eu não entendo. Principalmente no que diz respeito a dons aí mais sobrenaturais. Eu não tenho esse manto e eu vivo perguntando para Deus, Deus me mostra, Deus me mostra. Às vezes em sonho ele me mostra alguma coisa, alguns porquês. Às vezes não, mas é uma curiosidade saudável. Agora, se o irmão me permite, eu vou entrar na questão do porquê Deus, o Senhor fez isso. Sabe, a respeito da soberania de Deus. Em setembro, fez um ano que o presbítero irmão Benedito morreu, meu avô, que foi e é para mim até hoje a maior referência no que diz respeito a pregador do evangelho. Eu acompanho muitos pregadores do evangelho, mas até hoje, e eu digo isso com toda a humildade do mundo, não conheci ninguém com a linha de raciocínio igual ele. Graças a ele eu aprendi tudo o que eu sei hoje a respeito de Bíblia Sagrada, de Palavra de Deus. Então, quando meu avô morreu, eu praticamente gerei uma revolta dentro do meu coração. Deus, mas por que o Senhor fez isso? Ele era uma pessoa que não fazia mal para ninguém, ele era um estudioso da palavra, ele era um pregador do evangelho, ele era uma peça-chave, ele era quem segurava a família. Tanto é que quando meu avô morreu, foi cada um para um canto, meus tios foi cada um para um canto, um tio meu separou da mulher, caiu na bebedeira, o outro se isolou de todo mundo. Minha avó, que eu estava acostumado a ver direto, tiraram ela daqui, levaram para outra cidade. E aquilo foi me revoltando ao ponto de eu ter me afastado, inclusive da eclesia, da igreja, eu me afastei. Para quem sabe aí, em janeiro, faz 6 meses que eu me reconciliei com Cristo. Esse canal estava parado até 6 meses atrás, esse canal estava parado. E a minha vida era perguntar por quê.
Por quê? Por quê? Por quê? Eu fui me afundando. Deus, o Senhor não podia ter feito isso. Deus, o Senhor não podia ter feito isso. Até que de uma forma sobrenatural ele me mostrou. E apesar de para muitas pessoas ainda ser difícil de interpretar a morte de um ente querido, depois que meu avô morreu, e depois que eu passei por esse processo, que eu consegui entender, eu voltei para a presença de Deus, reativei esse canal. Depois de um certo tempo desse canal ativo, alguém chegou em mim e falou: Ângelo, chama as pessoas que já passaram nessa caminhada sua, como pregador do evangelho, a gente estava aí de cidade em cidade pregando o evangelho, chama eles para conversar com você ao vivo, faz um podcast. E eu falei: será que vai dar resultado? Irmãos, o canal, até antes do podcast, o canal tinha 50 pessoas. Hoje, pela graça de Deus, nós alcançamos aí um número de 103 pessoas. Esse dia veio o parabéns do YouTube. Ainda é pouco. Eu tenho certeza que Deus vai trazer muito mais. Mas já são 103 pessoas estudando a Bíblia com a gente. Já são 103 pessoas que estão sendo edificadas e os testemunhos vêm. Todos os dias, pessoas chegam no trabalho lá: Ângelo, eu assisti, eu estava mal, eu assisti o podcast, um colega meu de trabalho dizer: tinha uma dúvida lá e ela foi respondida no podcast. Você vê o comentário de pessoas entrando: glória a Deus, essa ferramenta tem servido para mudar a mentalidade de muitos. A gente vê as coisas acontecendo. Eu me tornei uma pessoa melhor, mais madura um pouco. Algumas coisas que eu era, se é que eu posso dizer assim, imbatível em algumas coisas, eu falava: não, eu sou assim até o final. Hoje eu já consigo relevar. Preciso mudar muito. Mas eu creio que eu me tornei uma pessoa mais madura, sabe? Depois da perca dele. Então tem coisas que a gente vai olhar e dizer: Deus, por que o Senhor fez dessa maneira? Por que o Senhor precisava fazer isso? Eu acho que é Deus cortando alguns cordões umbilicais, se é que eu posso dizer assim. Coisas que eu ia ficar escorado ali para o resto da vida. E eu não ia crescer. Eu precisava ter o meu crescimento, eu precisava ter a minha experiência com Deus. Então, às vezes, Deus vai tirar algumas coisas de você que você não vai entender. Deus vai fazer algumas coisas de um jeito que você não vai conseguir compreender. No momento, não. No momento, não. Naquele momento, você não vai conseguir compreender de jeito nenhum. Mas, ao passar dos dias, dos meses, dos anos, você vai entender que aquilo ali foi É duro dizer isso, mas foi o melhor de Deus para sua vida. Pode dar continuidade, evangelista. Importantíssimo. Isso também, né? Necessário um cristão passar por provação, passar por momentos difíceis. Por quê? Porque a Bíblia diz que a prova da vossa fé produz paciência, né? E assim por diante, a paciência, a perseverança, né? E assim por diante vai. Mas necessário é ser provado, né? Para quê? Para que produz essa prova dessa fé, ela vai produzir em nós uma paciência. Já pensou uma pessoa que não é provada na fé, né? Pode chegar um dia, no momento, que ela pode ser provada, ela não vai suportar essa provação, né? Mas quando, às vezes, meio de vez em quando, essa pessoa vai sendo provada na fé, automaticamente, essa fé ela vai produzindo uma paciência ao ponto de que chega um nível da sua vida que vem uma provação, por mais ruim que seja, você tira de letra, porque foi produzindo em você uma paciência, você está tranquilo, você sabe em quem você crê, você sabe, não, isso é só uma prova. Para que vem a prova? Simplesmente para você ser aprovado. Então você chega nesse entendimento da paciência, na aprovação da fé. Aleluia. Eu vou preparar algo aqui, eu não sei se vai dar certo, mas enquanto eu preparo aqui, evangelista, a respeito de tudo que foi dito, traz uma conclusão pro pessoal de tudo que foi dito.
Tá. Só vou fazer a última recapitulação aqui, então, da última pergunta, né? Foi o primeiro questionar a Deus no sentido da dúvida, deve sempre perguntar para Deus. E no outro sentido, talvez não deveria, né? Tipo, Senhor, por que você fez isso? Naquele questionamento, a gente vê isso, lembra de Jó, né? Lógico que, lembrando que Jó, em momento nenhum do sofrimento dele, ele blasfemou, né, contra Deus, mas ele começou a fazer muitos questionamentos, até que chega lá no período final, no capítulo 42, se é isso, ele fala assim, o Senhor me perguntou o porquê dos meus questionamentos, mas é porque eu não tinha entendimento, eu não sabia de nada. Por quê? Porque eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, então Jó fez questionamento, né? Pensa em um outro questionamento também que Jesus fez, quando Jesus estava ali na cruz, Jesus falou assim, Pai meu Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, vai ter momentos na nossa vida que vai surgir questionamentos, né? Mas um resumo de tudo, né? Que o tema, o capítulo foi sobre a fé. Então, para você que nos assiste agora ao vivo, você que vai assistir depois este vídeo, nunca perca a fé. Sempre seja perseverante. Ah, eu não tenho fé. Você tem fé sim. O que acontece? Parece que você não tem fé. É porque essa fé que está em você está imortalizada. Por quê? Por causa da dúvida. Mas a partir do momento que você abriu seu coração totalmente para Deus, essa fé vai começar a ser vivificada em você. Aí acontece aquilo que os discípulos falaram para Jesus. Mestre, acrescenta a nossa fé. Como que a gente faz para acrescentar a nossa fé? Ou seja, então a fé, ela é algo que cada dia que passa, ela é crescente. Então a fé vai sendo crescente. Então você tenha fé. Primeiramente, em Deus. Nunca perca sua fé em Deus, porque a fé, ela serve também para salvação e pela fé, aqui digo agora junto com o irmão Ângelo aqui, pela fé um dia nos encontraremos no céu com Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Então eu vou dar minha conclusão com um louvor. Após esse louvor, assim que eu acabar de louvar, o evangelista Eric vai estar trazendo as considerações finais e também orando com todos aqueles que entraram alguns irmãos aqui, a gente percebeu, e por aqueles que também vão entrar, amém? Eu vou trazer aqui uma faixa musical, em seguida o irmão já vai estar trazendo as considerações finais e orando por todos, amém? Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistir estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou temer a guerra, te louvar em meio às tentações. Mais que estratégia, posso não ver o amanhã,
mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou temer a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa compreender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Aleluias, louvado seja Deus. Nosso Amém. desejo sincero é que a sua fé tenha sido edificada através desse podcast. Considerações finais, evangelista? Amém. Agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade, né? Agradeço também ao irmão Ângelo. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus te abençoe muito, cada vez mais. Que esses podcasts, nessas gravações, sejam cada vez mais edificantes na vida das pessoas. Confesso, está uma bênção, muito bom demais. Os louvores que o irmão canta, que seja para a edificação daqueles que ouvem, daqueles que assistem, e que, acima de tudo, seja para a glória de Deus, né? Então, que Deus abençoe a vida do irmão e a família toda, e sou grato por esse convite. Glória a Deus. Quero agradecer também ao evangelista Eric, que aceitou de pronto o nosso convite, veio aqui, falou tudo baseado na palavra de Deus. Esse é o desejo do nosso canal, que todas as pessoas que venham aqui façam como a gente faz, desde o começo desse canal. Faça tudo baseado na palavra de Deus. Nós não queremos trazer aqui nada que não seja pautado nas Escrituras. Esse é o desejo do Olaria. Pastor, o evangelista Eric, profetizando aqui, hein? O evangelista Eric vai trazer aqui a oração final. Em seguida, eu vou dizer a frase final do programa e nós já estaremos encerrando. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que toda honra e toda glória seja somente para Ti, que toda reverência seja para Ti, meu Pai.
Somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui juntos e reunidos pela fé, meu Pai, falando da Tua santíssima palavra, levando o Teu santo evangelho para a vida das pessoas. Meu Pai, eu peço a Ti que a Tua graça, que a Tua bênção, a Tua misericórdia, o Teu amor esteja em nossa vida, na nossa casa, nas nossos familiares. Meu Pai, eu peço em nome de Jesus que através da nossa vida seja o Teu santo nome glorificado e que a nossa vida seja como um sacrifício vivo e santo, agradável a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus eu peço a última coisa agora, meu Pai. Nos ajude a usar a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelista Eric, mais uma vez, Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em Cristo Jesus. Eu quero aqui deixar a frase final, que encerra o nosso programa, que é a seguinte: você que me ouve aí, que vai me ouvir depois, você não é um fracassado, você não é um derrotado. Talvez a falta de fé tenha te deixado rachado ou emborcado, mas nesses momentos se lembre que estarão sempre abertas as portas da olaria. Um grande abraço, fique com Deus. Amém.